Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, que é da Convicção Editora. Nós estamos na lição de número 6. Vamos falar sobre o profeta Sofonias. Eu sei que o nome não é muito comum ou frequentemente utilizado nas pregações e estudos em nossas igrejas, porém, encontra-se na palavra de Deus. E como faz parte da Bíblia, nós precisamos parar, debruçar sobre o livro e ouvir Deus falar naturalmente, considerando o texto, contexto, entre outros fatores. Nós vamos mencionar o tema da mensagem, ou seja, dessa palavra de Deus para a nossa escola bíblica dominical, que é o dia da balança. O texto bíblico se baseia justamente nos três capítulos do livro. Não é à toa que é chamado de profetas menores, por conta do tamanho do livro, não em relação à importância, pelo contrário, mas por conta disto é chamado de profetas menores. E quando a gente analisa os três capítulos, a gente vai observar que tem um texto que foi destacado, que é este aqui, que eu faço a leitura, capítulo 2 versículo de número 3 que diz: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? É uma pergunta que precisa, naturalmente, de uma resposta, mas, sobretudo, fundamentada nas Escrituras. Feito a leitura deste versículo, nós vamos para a introdução da nossa revista, que diz o seguinte: diante da certeza de que um dia todos prestarão contas a Deus, e não é à toa que todos nós somos responsáveis diante dele, da sociedade, porque nós podemos, como responsáveis que somos, prestar contas, já que cada ser humano recebe essa capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e etc e tal. E surge uma questão essencial: qual deve ser a atitude do coração humano? Quando a gente fala em coração, às vezes a gente associa com um coraçãozinho, como se fosse um mero sentimento, mas acontece que o coração humano é por demais enganoso. Ademais, quando a Bíblia no Antigo Testamento menciona o coração, ela está se referindo à mente, ao pensamento. No Antigo Testamento, as pessoas sentem com as entranhas e pensa com o coração. Feito esta colocação, e diante da pergunta, qual deve ser a atitude do coração humano? Refletir sobre isso por meio das seguintes perguntas. Quais são? Como a humildade nos ajuda a reconhecer que um dia teremos de prestar contas ao Senhor? De que forma o orgulho pode nos afastar da vontade de Deus? A terceira, por que a humildade é essencial para viver de acordo com a palavra? Vamos nos deter um pouco de acordo com estas perguntas feitas. Naturalmente que eu não vou esgotar todas elas, não serão feitas colocações exaustivas, mas destacando o seguinte: em relação à questão de prestar contas ao Senhor, nós sabemos que todos nós vamos fazer tal coisa, inclusive nós, pastores batistas. Por que eu falo isto de uma forma direta sobre os pastores batistas? Porque nas igrejas batistas, a forma de governo é congregacional, é democrático. Mas dentro de um sistema congregacional, o pastor, ele deve prestar contas. Isso mesmo. Parece estranho, porque às vezes as pessoas colocam na cabeça como se o pastor não tivesse que prestar contas a ninguém. Quem disse isso? Primeiramente, nós prestamos contas a Deus,
mas também devemos prestar contas às igrejas. Um pastor, o qual eu tenho bastante admiração, quando assumia qualquer trabalho associacional, ele, que na época vivia integralmente do ministério por meio da prebenda ou do recurso da igreja local, antes mesmo de assumir qualquer cargo denominacional, quer na associação, na ordem dos pastores, na subseção, etc e tal, e até mesmo como professor de seminário, ele levava a igreja, que entendia que era algo muito bom para a igreja tê-lo servindo na denominação ou nessa forma convencional, mas era a igreja que dava o aval. Já um outro pastor batista, ele cogitou, na época que era de tempo integral, assumir um cargo eletivo. Porém, a igreja deixou claro: se você vai ocupar um cargo eletivo, você tem que saber o que vai decidir. Por causa de quê? Depois ficaria com o recurso da igreja e também com o recurso que é oriundo de verbas públicas. Ele serviria aqui e acolá, continuaria integralmente? Impossível. De modo que ele teve que tomar uma decisão. Se ele, uma vez eleito, e ficasse nesse viés público, ele abriria mão, literalmente, da presidência, naturalmente, uma licença remunerada não haveria, porque ele não estaria exercendo não a presidência da igreja, mas o ofício pastoral de forma integral, da maneira que foi acertado atrás, lá atrás. Desta forma, a gente observa que cada igreja batista, ela precisa ter consciência de que os pastores precisam, sim, prestar contas, quer sejam eles de tempo integral ou não integral. Como presidente da igreja, que representa juridicamente, dessa questão de direito, no aspecto legal, ele precisa prestar conta. Ele precisa, em alguns momentos, literalmente ouvir a igreja e, sobretudo, fazer uma escolha, tomar uma decisão. Salvo engano, foi Billy Graham que disse que jamais ele se rebaixaria a assumir, por exemplo, e a concorrer à eleição presidencial lá nos Estados Unidos da América, a maior potência até então, porque ele sabia muito bem que aquele que deseja ou aspira o episcopado, excelente obra deseja, de modo que a gente tem que decidir se a gente vai exercer o ministério pastoral ou vai militar no outro caminho, caminhando, portanto, numa estrada diferente, ainda que tenha como objetivo o bem comum, mas ainda assim precisa fazer escolhas e certo de que vai prestar contas sobre tudo, tanto a Deus e o cada pastor batista deve prestar contas à igreja local. De que forma o orgulho pode nos afastar da vontade de Deus? Tem gente que alega não ser orgulhosa, mas o é prepotente, é orgulhosa, mas a gente precisa entender que uma coisa indispensável é a humildade. Não é à toa que a pergunta seguinte: por que a humildade é essencial para viver de acordo com a palavra de Deus? A gente precisa primeiramente conceber que nós somos pecadores, que nós somos dependentes da graça de Deus. Nós dependemos, à luz da Bíblia, segundo o entendimento um dos outros, a essa questão da mutualidade. Enfim, nós precisamos considerar tais coisas. Há pessoas que vivem como se nunca tivessem que prestar contas a Deus por suas ações. Eu sei disto.
Algumas até creem em Deus, mas na prática vivem como se ela não, como se ele não existisse. Elas ignoram a palavra do Senhor e vivem completamente alheias à sua vontade. Às vezes, a igreja cristã, ela dá de ombros para aquilo que está no bojo das Escrituras. Ela se volta para a Bíblia apenas para retirar as promessas, aquelas mensagens que são boas aos seus olhos, dentro das suas perspectivas, de acordo com as suas conveniências, mas muitas vezes não querem, por exemplo, as advertências, as exortações bíblicas, tampouco o ensino escriturístico. Mas a gente precisa aprender que as pessoas precisam ser dirigidas pela palavra de Deus e não pelos seus valores, valores corrompidos, valores que são diferentes, por exemplo, do reino de Deus. As pessoas devem viver não à luz dos seus desejos egoístas, carnais, mas infelizmente até algumas pessoas que se dizem cristãs vivem na prática da injustiça, da corrupção e do pecado. A gente às vezes espera estas coisas de pessoas não crentes, mas quantas vezes nos deparamos com situações bem próximas da gente? Mas a palavra de Deus vai nos advertir que haverá um dia que todas as pessoas vão prestar contas ao Senhor. E o pastor de uma igreja local também. Mas antes de tudo, repito, uma vez mais, não por falta de argumento, mas para uma repetição no sentido didático. Todo pastor batista deve prestar conta à igreja, quer de tempo integral ou não. Se ele é um pastor, presidente, responde pela igreja juridicamente, nesse aspecto legal, ele precisa prestar conta à igreja. Ainda que ele abra mão de uma ajuda de custo, de uma prebenda, que seja, mas ainda assim ele precisa prestar conta. A gente precisa conceber tais coisas, porque é a igreja de Cristo. E o pastor ele precisa, como presidente, também fazer zelar o cumprimento do estatuto, do regimento interno, entre outras coisas. Ali, cada ser humano responderá por suas ações, sejam boas ou mais, entre outros. O profeta Sofonias garante e nos adverte deste fato, lembrando que somente os humildes encontrarão refúgio, pois reconhecem sua dependência de Deus e confiam em sua justiça. Não resta outra coisa a fazer. Se esta lição terminasse aqui, ou caso você não tenha condições de escutar e de acompanhar o vídeo até o final, você pode despedir deste vídeo tendo duas questões em mente e no coração. Primeiro, reconheça a sua dependência. Você é dependente de Deus. Você precisa de Deus assim como eu preciso, nós precisamos. Mas você precisa também confiar na justiça de Deus. A justiça do homem tarda, falha, mas a justiça de Deus jamais falha. Vamos então a algumas questões relacionadas ao primeiro tópico. Judá às vésperas do juízo divino. Embora durante o seu reinado, Ezequias, que era rei, portanto, no 726, o período a 697 anos antes de Cristo, tenha promovido uma reforma religiosa e espiritual em Judá, houve esse avivamento, ou, conforme foi colocado aqui na revista, uma reforma religiosa, um retorno à palavra, houve arrependimento, houve quebrantamento, houve conversão, houve transformação. Aliás, só há avivamento genuíno se houver um retorno à palavra de Deus e à prática da oração, uma vivência, ter uma vida de oração, não ter momentos de oração, mas uma vida de oração, uma vida que é submissa. Porque o segredo da oração é fazer tudo em termos de petição, de súplica, segundo a vontade de Deus.
Porque a nossa fé não é petulante, não é arrogante, não é prepotente. A nossa fé é dependente. É uma fé humilde, uma fé que carece da graça de Deus e que ora segundo a vontade de Deus. E como Deus é soberano e atento às nossas orações, ele concede segundo o seu querer, mas desde que esteja alinhado com a palavra dele. Já o seu neto, tem menciona aqui o seu filho Judá, Manassés, e o seu neto Amon, retornaram à idolatria e à perversidade de antes. Coisa curiosa, os reis de Israel, uma referência ao Reino do Norte, via de regra, foram desastres. Já os reis de Judá, teve alguns que foram bons, como Ezequias, por exemplo, mas teve pessoas que, uma referência a reis, que deixaram muito a desejar. Porque quando a gente fala em idolatria, esse resquício pagão, a gente associa com um outro povo que não seja essencialmente religioso, como o povo de Israel era. Ainda mais tendo aquela perspectiva do Antigo Testamento. Mas havia idolatria, injustiça social, entre tantas coisas que eram ofensivas à pessoa e, sobretudo, à santidade de Deus. E durante essa época prevaleceu o culto pagão, pasme, justamente oferecido em Israel, digo, em Judá, no Reino do Sul. Prática de vários outros tipos de abominações em terra estranha? Nananina, não. Em Judá. Que coisa triste. Que constatação que nós temos que deixa a gente boquiaberto. Tem um exemplo aqui, com o assassinato do seu pai Amon, Josias foi ungido rei da nação com apenas 8 anos de idade. Era uma criança, portanto. Embora ele tinha sido um rei bom e temente ao Senhor, provavelmente as influências da época dos reis Manassés e Amon prevaleceram na primeira parte do seu reinado, enquanto ainda era menor. Era comum, não apenas em Israel, mas em outros povos, ter reis que assumiam o trono desde pequeno. Mas, na verdade, quem é que mandava? Eram as pessoas da corte, os conselheiros, as pessoas que começavam a utilizar os pequenos reis, já que eram crianças, quando não adolescentes, a manipulá-los, influenciá-los, quer para o bem ou para o mal. Neste caso aqui, provavelmente as influências da época dos reis Manassés e Amon prevaleceram na primeira parte, enquanto ainda era menor. Mas Sofonias é o profeta de Deus. Ele vai aparecer justamente na primeira parte do reinado de Josias, do rei Josias, conforme o versículo 1, porque nos diz a palavra de Deus assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ou seja, ele, uma referência ao profeta, profetizou durante a primeira parte do reinado de Josias, provavelmente antes das reformas religiosas empreendidas por esse rei em 621 anos antes de Cristo. E é provável que as suas pregações também tenham contribuído para que essas reformas tenham acontecido. Ou seja, nada acontece no vácuo. Esta é a grande verdade. Já na questão seguinte, que é o nosso segundo tópico, fala sobre o profeta do dia do Senhor e da restauração. Porque o nome Sofanias, no hebraico, significa o Senhor esconde, mas também tem aquela ideia de o Senhor esconde no sentido de proteção, o Senhor protege. O profeta era filho, nesta versão que eu estou utilizando, filho de Cusi. Numa outra que eu tenho aqui, da mesma, fala Cuxi. Coisa curiosa.
a versão, deixa eu verificar rapidamente, eu tenho a editora Mundo Cristão, ela tem os direitos reservados da Revista e Atualizada, segunda edição, menciona Cusi. Já esta outra Bíblia, eu estou com duas bem próximas de mim, e tem uma outra, que é a King James atualizada, vai utilizar o Shi, o Shi. Eis a palavra de Yahweh que veio a Sefani ben Cushi, Sofonia, filho de Cushi. Aí aqui é filho de Cushi, cujo nome significa Yahweh protege. Neto de Gilalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, conforme a King James atualizada. São duas versões que eu tenho, bem próximo de mim. Uma vai me ajudando a entender melhor o conteúdo encontrado no livro do profeta Sofonias. Mas, de acordo com essa informação, parece que Sofonias foi o único profeta que pertenceu à realeza judaica. A forma como ele se refere à capital de Judá, a gente precisa ir para o capítulo 1, versículo 4, quando diz: estenderá a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Com base nesse versículo 4, parece que se refere à capital de Judá. E o conhecimento que demonstra possuir da região indica que ele morava na cidade de Jerusalém. Sofonias foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Naum e Abacuque. Coisa interessante. A gente ouve bastante, digamos, falar sobre Abacuque, pouco sobre Naum, quase nada sobre Sofonias, mas bastante coisa sobre o profeta Jeremias, que não está na categoria Jeremias de profetas menores, mas sim profetas maiores, porque são dezenas e dezenas de capítulos no livro deste profeta Jeremias. Mas em Sofonias, a mensagem enfatizada no livro é que o dia do Senhor está próximo e virá como o acerto de conta, tanto contra as nações estrangeiras quanto contra o próprio Israel rebelde. Ou seja, o dia do Senhor, cuja brevidade era esperada, viria não apenas contra os pagãos, mas também contra o povo de Deus, desobediente, aquele povo de dura serviço. As catástrofes que em breve aconteceriam era apenas um prenúncio e uma antecipação daquele grande e terrível dia. Então, quando se falava em o dia do Senhor, esperava-se, sem dúvida alguma, um dia de juízo. Já em sua vinda, o Senhor finalmente acertará as contas com todos aqueles que persistem em viver em rebelião com a sua vontade. Somente o arrependimento livrará Israel do juízo que se aproxima. Todavia, para os justos, o dia do Senhor trará o quê? Libertação e salvação. Portanto, somente confiando no Senhor e obedecendo a sua palavra, o ser humano pode se livrar do juízo vindouro e experimentar as bênçãos que a vinda do Senhor trará. Lembrando que quando Jesus vem ao mundo, ele vem nessa perspectiva de Salvador, oferece um evangelho de salvação, de boas novas, portanto, para o homem que está morto em seus pecados e que vive no mundo e para o mundo, mas acontece que quando Jesus voltar, ele não trará salvação, ele vai trazer juízo, ele virá como juiz. E nós sabemos perfeitamente que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Vamos para o outro tópico que diz o seguinte: o acerto de contas do Senhor com o seu próprio povo. Antes de julgar as nações, o juízo do Senhor inicia
ou iniciará pelo seu próprio povo, conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Quando a gente cita aqui 1 Pedro, algumas pessoas podem não ter em mente o que o apóstolo Pedro está dizendo. Por isso que a gente precisa fazer a leitura para que você possa ter uma compreensão adequada. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: porque a ocasião porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Se o povo de Deus que obedece o evangelho vai ser o primeiro a sofrer, vou dizer assim, esse juízo da parte de Deus, no sentido de disciplina, de cobrança, de prestação de contas. Está me entendendo agora? Agora foi até melhor. Não é de juízo no sentido de destruição, vai destruir todo o povo de Deus, não, mas no sentido de acerto de contas, de prestação de contas, começa conosco. Às vezes a gente quer inverter a lógica bíblica. A gente quer que Deus traga juízo e acerte todas as diferenças e as contas com as pessoas não crentes. Mas Deus, muitas vezes, antes mesmo desse tempo e da volta do Senhor Jesus, ele está literalmente acertando as contas com o seu próprio povo. E Judá, voltando aqui, a revista diz que a sua capital seriam exterminados por causa dos seus pecados. A idolatria é o principal pecado condenado entre o povo. Não é à toa que João Calvino disse que o coração do homem, esse coração é uma fábrica de ídolos. Nós, principalmente nesse período próximo da eleição em âmbito nacional, a gente começa a criar uma expectativa de salvador da pátria. É fulano que vai dar conta, desta nação, é fulano que vai ser o nosso salvador da pátria, é Beltrano, é Ciclano. Gente, acredite, não existe salvador da pátria. Agora, seria bem diferente se todas as pessoas da nossa nação, do nosso país, confessassem Jesus como seu Senhor único e Salvador. Que diferença faria se houvesse os corações de fato transformados? Não haveria todas essas mazelas as quais nós verificamos na sociedade, e inclusive nas nossas famílias, nas igrejas, etc. e tal. Mas por conta dessa ausência de transformação, do evangelho que é muitas vezes rechaçado, rejeitado, ignorado, as pessoas convivem num mundo como este. Criam expectativas, coisas irreais. Não são coisas reais, mas se agarram de uma forma ilusória. Já aqui a nação havia deixado de seguir ao Senhor para seguir outros deuses de outros povos. Esse resquício de paganismo existe, inclusive, no meio chamado evangélico. O meio evangélico tem pessoas sérias, pessoas que amam o Senhor, sinceramente, pessoas que são devotas, piedosas, etc. e tal. Mas há também muitas pessoas que são ensinadas erroneamente e que estão impregnadas de resquícios do paganismo, do misticismo, da crendice e da superstição. Tem pessoas que não têm fé, mas são supersticiosas. Não creem piamente na Bíblia, mas tem um monte de crendices, um monte de inovações, de doutrinas criadas por homens, às quais elas se apegam, mas são semelhantes às areias movediças. Não são fundamentadas nas Escrituras. Retornando aqui para o texto da lição, eles haviam desenvolvido uma religiosidade sincrética, misturando a adoração ao Senhor com práticas pagãs. Como eu disse, não é diferente hoje em dia. Em vista dessa realidade, o profeta, o Sofonias, anuncia a proximidade do dia do Senhor, Yom Yahweh, ou Yahvé, que é o dia do Senhor. Yom é dia,
Esse seria um tempo de acerto de conta no qual o Senhor castigaria todos os homens perversos. Esse juízo atingirá principalmente os líderes da nação por causa de sua corrupção e injustiça. Às vezes a gente vê os poderosos e pensa que eles vão ficar impunes. Quem disse isso? Você pode ter essa impressão errada se você ainda não leu a Bíblia toda, mas todas as pessoas prestarão contas ao Senhor. Os ricos e os poderosos também serão alcançados. As riquezas não poderão livrá-los das mãos do Senhor. Não tem jeitinho brasileiro que venha ajudá-los nessa hora. É o que a Bíblia diz. Os que viviam no pecado achavam que o Senhor estava passivo a todas as suas iniquidades e que o juízo divino jamais os alcançaria. Tem gente que é assim. Acha que, como estão no topo, ninguém vai alcançá-lo, ninguém vai impedir os seus intentos. Mas não é bem assim que ocorre, segundo a palavra de Deus. E no contexto destas profecias, este juízo tem uma dimensão primariamente histórica e se refere às invasões inimigas e à destruição resultantes delas, de acordo com o versículo 16 e 17. Todavia, a profecia, diz o autor da revista, também tem um aspecto escatológico, referente ao fim dos tempos. Em outras palavras, houve cumprimento das profecias de Sofonias. Mas a gente sabe que o Senhor vai retornar, o Senhor Jesus. E ele não vai retornar para anunciar a salvação das pessoas. Pelo contrário, é, enquanto nós estamos em vida, temos a oportunidade de aceitar ou até mesmo rejeitar o Senhor Jesus. É nesse âmbito que nós temos que fazer nossas escolhas, as acertadas, inclusive, nesse quesito religioso de fé. Porque quando ele voltar, ele voltará como juiz. Todavia, ele fala sobre essa profecia e com esse elemento escatológico, e todos os povos serão reunidos e vão prestar contas, grandes e pequenos, terão que se apresentar diante dele e responder por suas ações. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15, deixa isso claro. Vale a pena parar este vídeo, fazer a leitura, quando não, fazer essa anotação, deixar marcado na sua Bíblia para que você possa, depois, quando terminar esse vídeo, ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. Já adentrando no outro tópico, o acerto de conta do Senhor com as nações. Primeiro, ele pune e entra com juízo, prestação de conta com o seu povo, e agora ele vai prestar contas, vai fazer esse acerto de contas com as nações. O profeta vai anunciar que o dia do Senhor também trará juízo contra todas as nações rebeldes e perversas, especialmente aquelas que perseguiram e oprimiram o povo de Deus. Embora essas nações tenham sido usadas pelo Senhor para disciplinar Israel e Judá pelos seus pecados, elas também serão julgadas por suas próprias maldade e violência. A Filístia, conforme o capítulo 2, versículo 1 até o 7, Moabe e Amon, capítulo 2, versículo 8 até o 11, a Etiópia, capítulo 12, 2, versículo 12, e a Síria, capítulo 2, versículo 13 até o 15. Estão incluídas nesse juízo e elas serão julgadas por causa do seu orgulho e arrogância, é o que a gente já viu o cumprimento historicamente falando, quando você entende e compreende um pouco de história bíblica dentro desse contexto, ou quando não, história cristã, a gente observa a história do mundo, não é só a história cristã, não, a história do mundo, a gente compreende isso. Na verdade, nenhuma nação escapará desse grande dia de acerto de contas. Ninguém conseguirá se esconder no dia do Senhor. O Senhor condena principalmente a arrogância humana em não reconhecer o seu poder e soberania. O único modo das pessoas escaparem do juízo divino é se humilhando e buscando com sinceridade, porque buscar a justiça de Deus, buscar a humildade, é o único modo de agradar ao Senhor. Então vamos reformular aqui. Quem agradar ao Senhor, busque a justiça de Deus, busque uma vida de humildade. Uma vida de humildade é também uma vida dependente plenamente do Eterno.
Dito isso, a gente avança, porque, como declara o apóstolo Pedro, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Aprendamos com a palavra de Deus. Por isso que os bem-sucedidos, do ponto de vista do reino de Deus, são os humildes. Não são os maiorais, mas são os oprimidos, os mansos, os injustiçados, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Bem-aventurado é aquele que chora. É, não é aquele que agride, não é aquele que nocauteia, não é aquele que tem uma oratória que humilha o outro, constrange. Nada disto. Aprendamos com o Evangelho de Deus, conforme Mateus capítulo 5 do versículo 1 até o 12. Mas a gente precisa avançar e falar sobre as promessas e esperança de restauração. Vai vir juízo sobre o povo de Deus, vir juízo sobre as nações, mas tem promessas. Ufa, resta-nos esperança. Esperança de quê? De dias melhores, de restauração, de transformação, de mudança. O juízo é necessário por causa da pecaminosidade de Deus, principalmente de sua liderança, ou seja, começa lá no topo da pirâmide, disciplinando e punindo o acerto de conta vindo lá de cima, dos líderes, os que comandam a cidade de Jerusalém, que eram acusados de opressão, de arrogância, de corrupção, todos estavam coluiados para praticar a injustiça e a opressão e a corrupção, príncipes, juízes, profetas e sacerdotes. Pasmem, até religiosos. Porém, nem os religiosos ficarão de fora do acerto de contas com Deus. Mas as pessoas podem ser restauradas, desde o príncipe ao juiz, ao profeta, ao sacerdote, daquela perspectiva do Antigo Testamento. Hoje em dia não é diferente. Um prefeito, um vereador, um deputado estadual, deputado federal, senador, um presidente, um governador, enfim, todas as pessoas, políticas ou não, pessoas tanto do executivo quanto do legislativo, pessoas do judiciário, todas elas, independente da instância, do judiciário ser a primeira instância, a instância superior ou não, todas elas podem ser restauradas pelo poder de Deus, mediante a graça divina, em tempo. Mas precisa ser nesse período, porque depois virá o juízo. Porém, após o juízo, o Senhor promete a restauração, não apenas do seu povo, mas também de todas as nações. E o profeta Sofonias anuncia a congregação futura das nações estrangeiras, as quais virão para adorar ao Senhor em Jerusalém. Para tal, seus corações serão transformados e seus lábios purificados. Quando há transformação, a purificação é porque houve restauração, houve essa operosidade da parte de Deus na mente e no coração dos homens, e a despeito de serem poderosos ou não, mas tiveram realmente suas vidas mudadas e impactadas pela palavra de Deus. No caso específico de Israel, capítulo 3 versículo 20, Israel também será congregado e o povo espiritualmente renovado para servir, não de qualquer maneira, mas corretamente, adequadamente ao Senhor. O profeta Sofonias se refere a um remanescente modesto e humilde que confia em quem? No nome do Senhor. Não confia no braço do homem. Não confia no sistema religioso, no sistema político. Confia no nome do Senhor. O próprio Deus reinará sobre eles e os apacentará. E nesse tempo, o Senhor vai consolar o aflito, libertará o oprimido, vai congregar, inclusive, o excluído, aquele que estava afastado. E aquele dia será um dia de quê? De alegria, um dia radiante, de júbilo, de regozijo para o povo de Deus, pois nenhuma nação os oprimirá
novamente. Não vai haver mais cativeiro, não vai haver mais opressão, não vai haver mais nada disto, nada desse naipe. Nada, nada, nada. E o que nós aprendemos com isto? Com base em Sofonias. Que assim, diante das lutas e dos embates da vida, recebemos a promessa de que um dia seremos completamente libertos de qualquer sofrimento, opressão e injustiça. Não haverá mais choro, mais dor, mais sofrimento, mais humilhação, mais isto, aquilo, outro. Não haverá mais nada disto, porque o Senhor mesmo nos guiará e nos apacentará em amor e justiça. Não vamos precisar mais temer a injustiça, os homens maus, a violência, a morte, pois nada disso haverá. Esta esperança deve servir para firmar ainda mais a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, vivendo para adorá-lo e servi-lo com gratidão, amor e humildade. Por causa de quê? É na humildade de que reconhecemos nossa dependência de Deus e encontramos a atitude correta para buscá-lo e permanecer firmes em sua presença. Presença santa, presença bendita. Eis aqui a atividade proposta: virtude e humildade. Esta é essencial, humildade. E qual é a proposta? Durante a semana, escolher uma atitude para praticar, uma atitude de humildade, humilde, para praticar em casa, na comunidade. Neste caso, esse vídeo está sendo projetado numa quarta-feira, mas pode ser que você vá assistir num outro momento. Mas é importante que você coloque isso em prática durante a semana. Quais são as sugestões? Ouvir alguém com atenção sem interromper. Como é difícil, não é? Ainda mais quem é falativo, fala pelos cotovelos feito eu. Mas a gente precisa ouvir com atenção sem interromper. Ajudar uma pessoa sem esperar reconhecimento. Eu sei que às vezes a gente ajuda alguém e espera de imediato ouvir pelo menos um obrigado, por educação que seja, mas nem sempre a gente ouve isso. A pessoa expressa uma gratidão, um agradecimento. A gente não precisa ficar chateado, não. A gente não fez somente para a pessoa, a gente está fazendo pelo Senhor e para o Senhor. Reconhecer um erro e pedir desculpas. Quando eu adentro nesse item, erro e pedir desculpas, eu vou fazer aqui algo para tentar ajudá-lo, da forma que eu me comporto. Se eu faço algo, digamos assim, premeditado, algo que teve a ver com aquela decisão pessoal, uma má escolha da minha parte, suponhamos que eu vou sair daqui, vou para um compromisso e chego atrasado. Ao chegar atrasado, eu peço desculpas ou perdão. Depende. Se eu sair de forma antecipada e me preparei, mas houve no trânsito um acidente, etc e tal, ou seja, houve um atraso não provocado por este, eu chego lá e falo, gente, desculpa, porque pelo atraso. Eu posso até dizer a razão, olha, houve um acidente, realmente fiquei preso no trânsito, não tinha nem como chegar antes. Ok, aí eu peço desculpa. Mas se eu tenho um compromisso, e ao invés de sair naquele horário, o adequado, correto, não vou fazer outro negócio aqui que vai dar tempo. E eu começo a protelar, a, a passar o tempo. Daqui a pouco eu vou para assistir uma TV, eu vou fazer outra coisa, eu pego o telefone, mexo no notebook, e vejo no celular, e daqui a pouco, já passou meia hora. Eu tenho um compromisso, já devia estar lá. Se isto acontecer comigo, eu não tenho que pedir desculpa. Eu não preciso nem dizer o que sucedeu. Mas eu vou chegar lá, meus irmãos, meus amigos, me perdoem. Percebeu aquilo que eu estou falando entre pedir desculpas e pedir perdão? Porque uma coisa é você reconhecer o seu erro. Você não errou porque quis.
Você queria fazer uma coisa certa, mas teve imprevisto. Mas quando você, de uma forma premeditada, deliberada, faz corpo mole, não cumpre aquilo que você tratou da forma que deveria ser feita, aí sim, não resta outra coisa a não ser pedir perdão. Agradecer por algo simples que recebeu. Se você agradece por coisas tão simples, você vai aprender também a agradecer pelas coisas que são maiores. Mas tem gente que não. Tem gente que, é algo tão simples, tão banal, não precisa nem agradecer. Estejamos gratos a Deus pelo dom da vida, pelo dom da salvação, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela assistência dele porque Deus assiste até as pessoas que estão no leito de enfermidade, pela sua presença, agradecemos pelas coisas tão simples, mas tenhamos sim um coração grato ao Senhor. E no final da semana, como registro, escreveu uma frase. Nesta semana, também a sugestão, pratica humildade aí você vai ter como preencher conforme a proposta pedagógica. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente e até o nosso próximo vídeo. Eu estou falando um tanto mais comedido, eu estou com uma baita dor de cabeça, na verdade, eu estou com uma pressão alta, uma dor na nuca. Você que está chegando no final, ou você que pulou para o final, que está ouvindo isto, eu estou aqui, vou dizer assim, não inquieto, indócil, mas realmente falando de uma forma mais comedida, porque às vezes eu falo mais rápido, etc e tal. Mas hoje realmente eu não parei, minha vontade era dar pausa aqui, pegar ali um remédio que eu tenho de 1 grama, fazer uma propaganda aqui, não ganhando nenhum cachê por isso, a dipirona que abaixa a minha pressão, é um remédio que eu faço uso quando necessário, mas ainda não fiz. Mas que Deus possa lhe abençoar grandemente e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe a sua vida.